Sou a Ana Paula Avelar, sobrinha neta de Avelar Rodrigues, que com um estilo harmonioso, límpido, de leitura agradável, com uma linguagem escorreita, escreveu o livro Esmeraldas, uma contribuição à história de Minas. E sempre sou questionada sobre as esmeraldas. Eles sempre me perguntam, por que esmeraldas? E eu acho interessante porque, na verdade, poucos efetivamente conhecem a história. Atribui-se até uma lenda que os 3 irmãos Coelho, eles encontraram essas pedras preciosas aqui nas nossas terras, quando na verdade já ficou comprovado, e o Avelar Rodrigues explica isso muito bem, que trata-se de uma lenda, e na verdade Esmeraldas era conhecida, ela foi batizada como Santa Quitéria, mas o nome Esmeraldas ele aconteceu devido ao fato de, àquela época, ter uma cidade com o mesmo nome no Ceará. Chamava Santa Quitéria, aquela cidade nordestina, e prevaleceu aquela mais antiga. Então, nós precisamos mudar de nome. Eles colocaram este nome como uma referência a Fernão Dias, quando, na verdade, há também aqui um equívoco, porque a história de Esmeraldas, ela certamente, e aqui a gente fala com embasamento científico, com fatos e documentos levantados por Avelar Rodrigues, ela cresceu ao redor de uma paróquia que foi construída por João Ribeiro de Vasconcelos, que adquiriu aquelas terras do sargento-mor Domingos de Moura Miguéis, conforme consta aqui também no livro, segundo pesquisas do Avelar Rodrigues. Então, da história que eu aprendi, né, com os contos daqui de Esmeraldas, que um fazendeiro, né, devoto deve ter conseguido alguma graça, né, que pensamos com a Santa Quitéria, e que trouxe aqui para Esmeraldas e que fundou uma capelinha. E dessa capelinha, né, surgiu o povoado em volta. E quando a cidade foi crescendo, mais ali na zona rural, destaca-se, em especial, a Fazenda Vereda, onde nasceu o Visconde de Caeté. E Visconde de Caeté, ele foi considerado o patriarca da Inconfidência Mineira. Ele sempre levou o nosso nome até além de Minas Gerais, porque foi aquele movimento que incentivou a independência do Brasil. Visconde de Caeté foi presidente da província mineira, das Minas Gerais, que hoje corresponde a um cargo de governador. Diga-se de passagem, ele foi quem idealizou o Casarão Santo Antônio. E neste casarão aconteceram vários despachos importantes com autoridades. Então, quando referimos a Esmeraldas, a sua história, nós sempre iremos nos esbarrar a esses nomes ilustres, tão ilustres quanto o próprio Avelar Rodrigues, que nos mantém isso vivo através da sua obra, né? Eternizou aqui toda essa história. E hoje, eu acredito que seja esse o nosso único marco histórico, esse livro de Avelar Rodrigues, que eu inclusive incentivo a leitura, acredito que muitos ainda não tiveram acesso, e todos devem ser incentivados a conhecer essa história tão bonita e tão importante. O casarão ele já tem 2 séculos, né? Mais de 2 séculos. Ele foi construído pelo Visconde de Caeté e passou para o comendador Melo Viana. Não sei precisar exatamente quantos anos o Melo Viana viveu aqui. A minha família veio para cá em 1910, né? Contava meu pai. Foi um tio que comprou e depois o meu avô com o cunhado, eles compraram juntos e finalmente ficou para o meu avô. Meu avô teve 8 filhos, foram todos criados aqui. Meu pai casou, né, em 1952, começaram a vida deles aqui, né? Nós somos 6 filhos. Eu tive a oportunidade de ficar com a parte deles, de adquirir essa parte deles. E junto com a doação do meu pai para minha irmã, para a Neiva, nós duas pegamos esse legado aí, né?
porque sempre foi um sonho do meu pai ver o casarão restaurado. E a gente também, porque fomos criadas aqui, vivemos nossa vida toda aqui. E aí, quando ele vai embora, né, e chega lá, eu acho que assim, ele pôde falar mais perto com Deus, né, e para que ele pudesse realizar esse grande sonho nosso. O conjunto histórico da Fazenda Serra Negra é tombado como um bem cultural pela Prefeitura de Esmeraldas, que trata de proteção de patrimônio cultural. Ela se localiza no sul do município, da zona rural, no povoado de Caio Martins. O ponto mais elevado do município encontra-se na Serra Negra, divisa com o município de Betim. No Pico Serra Negra, nós temos um lindo campo de visão, onde nós podemos observar várias cidades vizinhas da região. Bom, pedalar aqui na Serra Negra é um privilégio e é muito bom também. Comecei a praticar esporte já há muito tempo, mas eu não sabia dessa área de Esmeraldas, né? Eu vim num casamento num sítio aqui próximo e acabou que eu conheci essa área aqui mais rural. E depois, na época da pandemia, eu comecei a desbravar essa área aqui, né? Eu trabalho na cidade, assim, em BH, no centro, então o dia a dia ela é bem corrido. E é um local onde eu restaurei a minha mente, assim, né? Eu ia restaurando a mente aos poucos, assim, saindo um pouco da parte da cidade, né? Através disso eu comecei a tirar fotos na intenção de incentivar também as pessoas a conhecer a área, a também praticar um esporte e do que o esporte pode levar a elas, né? Aqui eu tenho vários desafios, tem morros, tem descidas, tem retas, né? Vários desafios na parte da bike mesmo, né? Esse esporte que a gente pratica aqui. Além de pedalar, eu corro também, corro com alguns amigos e a gente vai desbravando aqui essa área, essa região e conhecendo e se desenvolvendo dentro dos esportes que a gente pratica, né? E também fazendo outros amigos, incentivando outras pessoas a também vir conhecer, preservar e contemplar essa área. Às vezes dá um medinho sim, mas a gente vai quebrando esses medos, né? E são coisas que, juntando o esporte e tudo isso, são coisas que a gente vai levando para a vida, que a gente pode superar os obstáculos, superar os objetivos e também incentivar as pessoas a também estar participando aqui. E a bike é assim, como eu ando aqui muitas vezes sozinho, né? Às vezes eu vou em grupo, às vezes eu vou sozinho, cada vez é um desafio diferente. Então, a gente precisa saber economizar um pouco de energia, às vezes colocar um pouco mais de energia, às vezes entender que tem bastante morro ainda para chegar no nosso destino final ali. Às vezes a gente está ansioso para ir para a cachoeira, mas tem que segurar um pouquinho para ter energia para voltar também, né? Porque a gente acaba assim, renovando a energia da mente, gastando a energia do corpo, mas depois tem que recuperar as duas, tem que chegar as duas em dia em casa. A paisagem, eu falo que faz parte da pescaria. Graças a Deus estamos dentro da natureza, né? Os lagos e tudo, rios e por aí vai. Então, assim, não é só pescaria, né? Não é só pescaria. A natureza, a paisagem, um pôr do sol. Eu sempre faço isso, marco até a página Visita Esmeraldas lá. Às vezes você está numa posição aqui que você faz uma foto que você fala assim, essa aqui eu tenho que guardar pro resto da vida. Ou até uma fotografia do peixe saindo junto com o sol batendo no fundo, dá uma fotografia maravilhosa. Eu gosto muito disso também, de fotografias. E aqui especialmente, né, no trajeto de Esmeraldas para Urucuia, né, que é onde é que a gente está agora, são infinitas fotos que você consegue fazer. Do gado, de uma árvore, do pôr do sol, ou de algum momento, às vezes está passando até um bicho na estrada ali que dá para fazer uma fotografia sensacional. Se tratando agora de Urucuia, né, é o local que eu mais frequento dentro de Esmeraldas. Urucuia eu conheço assim, de uma forma bem mais forte, vamos dizer assim, há mais ou menos 5 anos. E o que dá para perceber, assim, é um vilarejo bem antigo, cresceu através de famílias, então você vê muita gente que é primo de fulano, primo de ciclano, e é um local muito aconchegante. Eu trabalho com pesca esportiva há mais ou menos 10 anos, o pessoal me conhece como é o Luiz que está falando, e conheci Esmeraldas através da pescaria. Vim pescar aqui
e as coisas foram evoluindo, né? Eu trabalho com pesca esportiva mais ou menos no mesmo tempo que eu conheço esmeraldas. Então, esmeraldas faz parte da minha vida eternamente, né? Vivo disso, né? Trabalho com conteúdos na internet, no meu Instagram, no YouTube e assim por diante, apresentando, né, vários pesqueiros de cidades diferentes, mas especialmente de esmeraldas. Espero que esmeraldas cresça através de pesca esportiva, porque nós temos o rio Paraopeba aqui na nossa cidade, que corta a cidade, né? São vários quilômetros de rio. Vale ressaltar que o rio Paraopeba praticamente assim, a maior parte dele passa dentro de esmeraldas. Tem peixes no Paraopeba que o pessoal hoje sai daqui para ir para a Argentina pescar o mesmo peixe, que é o dourado, que é o pintado, e o Paraopeba está aqui, ó, dá para a gente ir com 15 minutos de carro, a gente está na beira do rio e tem o mesmo peixe lá, mesmo depois de tudo que aconteceu com o rio. A nossa cidade, ela é muito rica em turismo de pesca esportiva, ela é muito rica em várias situações. Posso falar que a pesca hoje é minha vida. Por que eu falo que é minha vida? Porque além da questão da pescaria, dos peixes ali, de poder fisgar um peixe, que é sensacional, os meus melhores amigos vieram da pesca esportiva. Através da pesca esportiva eu conheci a minha esposa. Então tudo engloba. O meu trabalho é pesca, a minha vida é pesca, os meus amigos é pesca, a minha família que eu estou produzindo é pesca. Então tudo engloba a pesca para mim, né? Hoje eu pago minhas contas através da pescaria, é meu trabalho. Muita gente fala assim, mas você só pesca? Não é que eu só pesco, eu trabalho com pesca, é diferente. Só quem pesca sabe o prazer que é. E quem não pesca eu convido a, pelo menos uma vez, pegar um peixe e ver como que funciona o negócio. Porque é algo inexplicável. Tudo que eu vou te falar aqui eu não consigo ainda explicar o prazer que é estar brigando com um peixe ali, igual vocês viram, um tambacu, foi uma pirarara depois, né? A briga pelo peixe, ele sai tomando linha e você tem que manobrar ali, porque senão você vai perder ele. Tá nervoso, vem pescar aqui em Esmeralda, porque aqui tem peixe bom. E é o Luiz que tá falando. Falando um pouquinho da história de São Sebastião. A comunidade de São Sebastião, ela surgiu há anos atrás, né? Os mais velhos contam que o homem sentava de um lado, as mulheres sentavam do outro, né? Aquela grande tradição. E a igreja ela foi ficando mais velha e o povoado foi crescendo, então eles acharam necessário construir uma igreja maior. A festa de São Sebastião ela foi transferida para o mês de junho, porque no mês de janeiro chovia muito. Então o padre não conseguia chegar para a festa, ele vinha a cavalo, então nunca conseguia chegar. Então a festa foi transferida para o mês de junho. E o que o pessoal mais velho conta é que a igreja, né, essa igreja nossa, que hoje ela está aí, para a gente contar a história, ela ficou mais de 20 anos pela metade, né, porque o pessoal não teve condições de construir, né, de continuar a construção. E como o padre ele só vinha uma vez no mês aqui, então era bem difícil para fazer arrecadações, fazer festas nos finais de semana com a missa. Teve uma senhora, né, da família Borbas que fez uma promessa para o seu filho que estava doente. Se ele curasse aquela doença, ela ia fazer doce junto com as outras famílias tradicionais, como Marques, Rodrigues, para vender e voltar à construção da igreja de São Sebastião. E aí eles conseguiram, né, terminar a construção e hoje está aí a igreja, ela já passou por reformas, a gente já aumentou, né, a igreja, o telhado já foi modificado, o piso, mas existe ainda da igreja antiga a imagem de São Sebastião. A paróquia de São Paulo Apóstolo ela foi criada em 1998, depois de tantos anos que era uma comunidade, né, do São Sebastião.
todas as comunidades da região, as pessoas, né, que moram aqui, elas se reuniam na comunidade de São Sebastião, no Melo Viana, para celebrar missas. A maioria das festas eram celebradas ali. E aí, como a população foi crescendo, foi vendo a necessidade de criar outras comunidades com igrejas que estivessem mais próximas das pessoas. Então, hoje a gente tem muitas igrejas, são 19 comunidades, e cada uma delas tem a festa do seu padroeiro. E quando é a festa do padroeiro São Paulo Apóstolo, todas as 19 se reúnem para celebrar juntas. A praça, ela veio, né, depois de muitos anos, depois da igreja, porque lá era um campinho de futebol, onde meus pais, meus primos jogavam bola. E aí eles construíram uma praça que também hoje já passou por reforma. E aí hoje nós temos uma praça aconchegante, uma praça que é de família, onde os pais e as crianças passam, né, ali nos finais de semana. Quem chega no Melo Viana, a primeira coisa que passa é pela praça, é um centro comercial. Ali é o centro que deu distribuição para todas as comunidades da região. Então, quem passa que vai para um sítio, que vai para casa, que está passando de ônibus, a Praça do Melo Viana é uma referência. E ali a gente tem um comércio com várias coisas ao redor. A gente tem bares, tem padaria, tem lanchonete, tem a igreja, né, que é central. A festa de São Sebastião, ela acontece em janeiro, né, uma semana em janeiro. É uma festa maravilhosa, é uma festa tradicional, já tem anos. E tem aí a atividade com a cavalgada, tem a visita de folias de reis, tem visita da participações, né, das 19 comunidades que fazem parte da paróquia, de outros padres de outras paróquias. Também temos a tradição festa de São Cristóvão, que já tem mais de 40 anos, né, que também acontecia na igreja de São Sebastião. É uma das duas festas tradicionais que nós temos aqui na região. A festa de São Cristóvão, ela veio com o falecido Vilico, que fez uma promessa também, né? Ele tinha acontecido um acidente, e aí ele fez essa promessa, se ele passasse por uma cirurgia na perna e recuperasse, ele ia fazer todos os anos essa carreata. Já tem 40 anos que nós temos essa festa maravilhosa, com vários carros, vários caminhões de outros lugares. Essa festa ela acontece geralmente no mês de agosto, todos os anos. O distrito do Andiroba é uma região também bem antiga. Conta-se que a igreja é da época dos escravos. Ela foi construída pelos escravos com um trabalho muito árduo. Tudo que foi usado na construção foi feito com muito suor. A praça central ali do Andiroba, ela fica ali no quintal da igreja, porque ela foi cercada junto com a igreja e ela é uma praça também muito tradicional. Ela é conhecida como Praça da Igrejinha. Essa igreja do Andiroba, que recebe o nome de Santana e São Joaquim, é uma igreja centenária. A festa de Santana e São Joaquim, ela foi agora renovada, né, porque foi colocado o São Joaquim, mas antigamente ela era celebrada só Santana, como a avó de Jesus. E essa festa, ela acontecia de uma forma bem interessante, porque o padre, ele só ia lá uma vez no ano. O ano inteiro as celebrações eram feitas por ministros que chegavam lá a cavalo, numa dificuldade bem grande. E na época da festa, as famílias elas tinham plantações no próprio quintal, elas ainda tinham água de cisterna, então tudo era feito assim. E todo mundo que precisava de um sacramento tinha que aguardar esse dia da festa, porque é só quando o padre ia essa uma vez por ano que as pessoas conseguiam casar, receber a primeira Eucaristia, batizar os filhos e todos os outros sacramentos que elas precisassem. Alguns escravos da época da construção da igreja, eles moravam lá, muitos foram embora, então muitas famílias tradicionais de lá são descendentes desses escravos que construíram essas igrejas. Na Praça Getúlio Vargas, eu gosto muito de andar bicicleta bem lá na frente do Coreto. E também lá na frente da igreja de Santa Quitéria. Também gosto muito de andar lá. A praça sempre foi assim, o ponto de encontro, né? Então,
No próprio carnaval, né? Tipo assim, saía de dia nos blocos não sei o quê, de noite, pô, toma um banho e vamos pra praça. Aliás, estava pensando aqui agora, nos meus anos de vida aqui, acho que eu não passei só uma vez carnaval aqui em Esmeraldas. E aí, em um desses carnavais, eu estava voltando para casa, eu falei, gente, o que me traz para cá todo ano, né? Com tantas oportunidades de lugares para conhecer, viagens para fazer. E aí eu sentei e resolvi escrever um texto sobre Esmeraldas, assim, de uma forma muito genuína, de coração mesmo, sobre as representatividades que Esmeraldas tinha e tem para mim, né? Se a gente for explicar para qualquer pessoa como é que chega na minha casa, o caminho, o ponto de partida é da praça. Chegar na praça, você vira tal rua, sobe tal rua. Normalmente cada turma tinha meio que um point, assim, né? Sei lá, era perto que Frios, ou Frente Carãos, Cabecete, enfim, cada época era uma turma num lugar diferente. Na praça tem a igreja, né? A igreja matriz de Santa Quitéria tornou-se nosso cartão postal, né, de Esmeraldas, pela sua beleza, pela sua grandiosidade, pela estrutura moderna, das reformas que foram se fazendo, né? Foi modificando aqui e ali, mas mesmo assim não tirou a beleza e a amplitude do local. É um monumento que chama a atenção, né, porque fica ali na praça central, pelo tamanho, pelas torres, né, o badalo dos sinos, né, que chama os fiéis para as celebrações, né? E antigamente, esses badalos anunciavam as coisas, né? Quando eu mudei para Esmeraldas, né, há um tempo atrás, elas anunciavam as mortes, também as alegrias, né? E pelo tocar do sino, do badalo do sino, a gente já sabia de que se tratava, se era tristeza ou se era alegria. E atrás, também do outro lado da igreja, nós temos a capela devocionária à nossa padroeira, Santa Quitéria, que conta a história toda de Santa Quitéria, né, das irmãs, a história da vida e também das pessoas que contribuíram para estar fazendo essa capela. Tem um livro com os registros de inúmeros milagres que as pessoas vão pedindo e vão relatando neste livro, nessa capela. Então é um local assim de muita oração, de muito respeito ali com a presença de Deus. A gente tem muito orgulho de ter ela como cartão postal ali no meio da praça, no centro da cidade. A praça é o nosso, eu acho que assim, é a nossa bússola, é para onde a gente sabe para onde ir, por onde passar, que rua virar, é a Praça de Esmeraldas. E aí a gente localiza na praça pela rua de cima, a rua no meio, a rua de baixo. E aí, falando da praça, falando da igreja, me vem aqui à cabeça Santa Quitéria, que é a nossa padroeira da cidade. Eu não conheço outras cidades que tenham Santa Quitéria como conhecida. Então, eu acho que a gente pode ter a audácia de falar que Santa Quitéria é esmeraldense. Eu acredito que ela realmente seja. A nossa padroeira, Santa Quitéria, é uma santa, não é muito conhecida. Eu mesmo, quando eu vim para cá, eu nem sabia que existia Santa Quitéria. E a minha devoção foi crescendo com os trabalhos, com os padres também que passaram aqui, e que eu fui adquirindo a devoção a Santa Quitéria. Então, muita gente que vem também, que pergunta, essa igreja aqui, qual igreja que é? A gente fala Santa Quitéria. E as pessoas ficam surpresas e falam, Santa Quitéria? Eu conheço a história, que a mãe dela teve 9 filhos no mesmo parto, e conta a história dela, né, que ela devotou a vida dela a Jesus, e ela não aceitou o casamento, então ela foi degolada e caminhou com sua cabeça até a sua sepultura. Então as pessoas ficam meias perdidas, embaraçadas com a história dela, né? E que ela, por isso que ela foi mártir, uma jovem de 15 anos, juntamente com todas as irmãs. As 9 foram santas, santificadas.
E não tem como falar de Santa Quitéria também sem dar destaque para o hino de Santa Quitéria. É um hino esmeraldense, inclusive que quem escreveu foi meu tio, avô Nhonhô, que é José Lucas Filho. E o que a música fala é, né, Santa Quitéria, protetora de um grande povo e padroeira desse lugar. Quarenta e poucos anos, né, quando eu cheguei aqui em Esmeraldas, né, logo no ano seguinte foi a chegada do Padre Celso. Padre Celso, que a gente amava muito aqui na cidade. E o Padre Celso já nos colocou para ser festeiros da festa de Santa Quitéria. A festa de janeiro, que é do nosso copadroeiro São Sebastião, e logo em seguida vem maio, né, com a festa de Santa Quitéria, da nossa padroeira. As festas de Santa Quitéria e São Sebastião são festas da cultura aqui de Esmeraldas. São tradicionais mesmo e não tem como não deixar marcado no calendário. É uma festa tradicionalíssima da nossa cidade, que, diga-se de passagem, desde a origem é uma cidade extremamente religiosa. As barraquinhas eram fechadinhas, né, e eram pequenas, era como um salãozinho pequeno e que agrupava poucas pessoas e a maioria ficava do lado de fora, né? Quando o Padre Carlos não tinha mais pessoal para estar coordenando a festa de São Sebastião, nos deu a missão de estar organizando a festa. Então, tivemos a ideia de colocar as tendas para abrigar todos. Eu convidei uma colega muito especial para vir a Esmeraldas exatamente no mês de maio. E ela achou assim o máximo, a barraquinha de Santa Quitéria. Ela achou aquela coisa assim de outro mundo. O Julinho de Esmeilão falando no microfone, bingo, leilão de prendas na barraquinha. E ela ficou assim encantada com aquilo que ela nunca viu antes em lugar nenhum. Então isso tudo é muito Esmeraldas, né? Gosto de ir na barraquinha comer o pastel, que é muito gostoso, os caldos. Que o Padre Nilton sempre fala lá na igreja, convidando. Gente, terminando o dia da novena, e ele sempre fala, passa na barraquinha, vai lá comprar um pastel. Quem não comprar pastel não vai para o céu. Dessas brincadeiras assim, tem que comprar o pastel para poder ir para o céu. Então, envolve a cidade inteira. O comércio, né? Todas as pessoas vão doando as suas coisas no que pode. Então, a festa tem uma amplitude assim, enorme. É uma festa de família, é uma festa que promove esse encontro, né, essa partilha com todas as pessoas e que dá muito prazer e dá também, né, dizer, a renda para a nossa igreja. Eu sempre gostei de ir na barraquinha, porque tem muita gente, a gente participa dos leilões, tem a comida boa. Já todo ano eu dou também, que me chega a carta aqui para mim, eu mando uma prenda. E que as comunidades também vêm para participar das celebrações, né, como ofertório, ou na liturgia, ou como afiliados de Santa Quitéria ou de São Sebastião, eles vêm e eles fazem questão de
passar na barraquinha dele, que seja para levar o pastel, viu? E um episódio curioso que eu tenho aí a esse respeito é que eu fui rainha de Santa Quitéria. Rainha de Santa Quitéria era um concurso feito aí no passado para arrecadar dinheiro para a igreja, então tinha esse cunho beneficente, e aí ganhava para ser rainha aquela pessoa que mais arrecadasse. E é uma festa que marcou inclusive a minha infância, que eu fui agraciada no ano de 1990 com o título de rainha da festa de Santa Quitéria. Eu fui na época aí do saudoso Padre Celso, eu fui uma das rainhas de Santa Quitéria da década de 90, não vou falar muito para não entregar a idade. Eu guardo essa faixa até hoje com muito carinho, porque é o carinho que eu sinto pela nossa padroeira, é o carinho que eu sinto por Esmeraldas, e é esse carinho que eu desejo que o meu filho sinta pela cidade e divulgue isso aos seus descendentes, aos seus colegas e aqueles que não são de Esmeraldas. Esmeraldas merece ser vista pelo mundo. Então isso é um marco que eu tenho, faz parte do meu currículo, né, esmeraldense, ter sido rainha de Santa Quitéria. Sou o Danilo, sou filho do Nani, nascido aqui em Esmeraldas. Uma coisa muito marcante que eu acho assim é que ele sempre valorizou muito essa origem dele, né, assim de ser do interior, de, né, sair de uma cidadezinha pequena e levar as histórias daqui para outros lugares e tal. E sempre fez muito sucesso, assim, o pessoal adorava quando ele voltava com um caso novo, lá a galera morria de rir. E ele sempre guardava, né? Ele guardava todos os casos muito na cabeça, ele sabia um monte. E, inclusive, chegou a registrar alguns, né? Tem um livro, né? Chico Clareão fugiu com Calbi e outros causos mineiros, que é sensacional, assim, para quem é daqui da cidade, cara. Você lê a história que parece uma piada, mas é tipo assim, não, Piolho fez isso, não sei o que. Aí quando você sai na rua, você encontra Piolho tá aí até hoje, sabe? Então é muito maneiro. E pra gente daqui, assim, né, você vê quase que um folclore local registrado ali nessas histórias. Eu morei 40 anos no Rio. E eu nunca quis falar que eu era carioca, porque, pô, cara, sou de Esmeralda, bicho. Sacou? Sai fora pra lá. Pode ser carioca aí, problema nenhum, mas eu não sou, mesmo. Eu moro aqui, mas eu sou de Esmeralda, cara. 25 de maio até o caroço. E acho isso muito legal, assim, ter essa vivência para mim foi sensacional, de poder ter uma infância ao mesmo tempo de cidade pequena e viver o dia a dia lá numa cidade grande, né, confusa, doida que é o Rio, assim. Esse nosso jeitinho acontece de forma tão natural e para nós parece tão comum que eu lembro que quando eu estudava ainda na graduação e fui apresentar um trabalho pela primeira vez, depois que eu terminei a apresentação do trabalho, professor e colegas me perguntaram de onde eu era, pela forma tão peculiar que nós temos de conversar, né? Que é Pocubão, eu tô foveiro, né? Quando na verdade eu descobri que lá eles falavam que é russo, eu acho que foveiro só se fala em Esmeraldas. Essa coisa do sotaque, né? Para mim foi muito curioso porque, por exemplo, lá em casa era eu, meu pai e minha mãe a maior parte do tempo, né? E os meus pais, como eles eram aqui de Esmeralda, não sei se é por causa disso, mas mesmo eles sendo aqui de Esmeralda, moravam lá no Rio há 40 anos também, eles nunca pegaram o sotaque carioca. Então, assim, eu não tinha exatamente o sotaque carioca e não tinha também exatamente o sotaque de Esmeraldas. E aí, quando eu vinha pra cá, o pessoal ficava falando que eu era carioca, e quando eu tava lá no Rio, o pessoal ficava falando que eu era mineira. Então, eu ficava meio no limbo. Sempre por exemplo, eu falava arroz. Aí, você não é do Rio, não? Eu falei, cara, eu sou mineiro. Fala arroz, eu falo arroz, né? Biscoito e tal. A gente leva a cidade dentro da gente mesmo, né? Não tem jeito. Mas é um barato, assim, essa coisa das palavras. Eu usava porque eu aprendia daqui de Esmeraldas em casa, os termos daqui, né? Aborrecido, prosa ruim, boca fedendo, fantasma. Tinha um monte de gíriazinha assim que a gente aprendia aqui
e às vezes incorporava lá, e a gente sempre tinha um jeito esquisito de falar. Meu pai também era muito atento com isso, né? Que ele chegou a registrar diversas expressões dessas, né? Tem um livro dele que tem um dicionáriozinho de esmeraldês lá no final, que é sensacional, assim, você vai lendo, você vai rindo uma por uma, é muito bom. E eu acho um barato, assim, a gente ter isso como característica nossa, né? Assim, o povo daqui fala de um jeito próprio, né? E é muito legal a gente valorizar isso. Eu tenho também, né, o orgulho de ser sobrinha neta de Fábio Lucas. Fábio Lucas, ele é irmão da minha avó materna. Ele é escritor, né? Pra gente ele é tio Fábio, então vou falar dessa forma. Tio Fábio, ele é escritor. Ele tem várias graduações que eu não saberia nem falar aqui, a listagem de tudo que ele é, tudo que ele representa. Mas um de seus grandes títulos, né, é ser membro da Academia Paulista de Letras, tem um currículo aí de ter sido professor de universidades nacionais e internacionais de vários países, e ele já foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti, que é um prêmio de enorme relevância aí no mundo da literatura. Não é tio, é tio Fábio. Ele é um grande entusiasta aí da cidade de Esmeraldas. Certa vez nós recebemos aqui uma série de colegas deles, escritores aí, mineiros, e todos eles contavam como que ele fazia questão de enaltecer Esmeraldas em qualquer lugar no mundo que ele estivesse. Então, sem dúvida, se alguém já assistiu uma aula dele, se alguém já assistiu uma palestra dele, no Brasil ou fora do Brasil, já ouviu falar de Esmeraldas. E uma das falas dele, que eu me lembro bem, é que o céu daqui era um céu diferente, e ele fazia com que as pessoas acreditassem que nas torneiras de Esmeralda saía a Coca-Cola, não era a água que saía daqui. Então era uma brincadeira que ele tinha, mas justamente para trazer como que aqui era um lugar único e aqui tudo era diferente. E como meu pai valorizava muito isso, então era sempre um plus, assim, né? Ele sempre tinha história daqui de Esmeralda para contar. O pessoal também gostava de ouvir os casos, o nego achava que Esmeralda era uma Macondo, que é aquele universo fantástico. Não é possível que isso aconteceu de verdade, tô te falando, o caso foi esse, sabe? Não, meu pai mesmo tinha uma frase sobre Esmeraldas que é clássica, que é o seguinte: Esmeralda é uma cidade que tem uma casa, um bar, uma casa, um bar, e o povo ainda acha que tem casa demais. Ser de Esmeraldas não é questão hereditária ou que envolva simplesmente situar-se na região. Ser de Esmeraldas é um estado de espírito. É encher a boca para falar "ô prosa" quando o papo de alguém não te agrada e soltar um "que alívio" quando esse alguém vai embora. É falar "ô bondade" com uma expressão ambígua, que não tem o caráter caridoso que parece ter, que de acordo com a ênfase que você dá, pode significar um tremendo bem feito ou uma comemoração. É saber que quem bebe muito é bicudo, quem é chato é aborrecido e fica amolando a gente. Você descobre por aqui que não é ninguém. Você é, na verdade, de alguém que é de alguém casado com alguém. No meu caso, eu sou de Zaninha, de Suzana Lucas, de Estevão da Farmácia. Você pode até não saber o nome das ruas, que na maioria das vezes tem o nome de seus parentes. Mas se souber onde é o Rebenta Cerrado, a Rua de Cemitério, a Rua do Meio, a Rua de Cima, a Rua de Baixo e a Pracinha do Sadi, você saberá se localizar por aqui. Você tem a obrigação de saber que no carnaval a gente sobe a praça. No passado, a gente descia. E que a concentração é na cooperativa. E marca de encontrar a turma no Bar de Mário, que já não existe há anos. Você tem que saber que quando chama alguém para ir para a praça, não quer dizer necessariamente nela, é na esquina da Rua do Meio. Você tem que saber que existe o hospital e ótimos médicos, mas com certeza já teve um diagnóstico preciso feito por Dona Marina ou Franklin. Você acaba descobrindo que pode comprar um mundo sem carteira, é só mandar anotar. Você tem que encher a boca para falar feieza quando você acha que alguém é realmente desprovido de beleza. E não venha com correção linguística para feiura, por aqui é feieza mesmo. E se algo te agrada demais, é porque estava pouco bom, que também pode ser modificado para o bom, quando você se sente vingado. É saber ser presente nas horas tristes em velórios com um backstage cheio de boa prosa e lanches fartos.
Não pode faltar o pão de queijo do Ducão. Lição aprendida: se vier um velório aqui, venha de barriga vazia. É saber que aqui ou você é Vasco ou Campolina, e quem resolve isso é sua família. A eleição aqui é um evento. Você acorda cedo para rever a turma das antigas que, mesmo que não frequente mais a cidade, faz questão de não transferir o título de eleitor. Depois, quem ganha faz festa e quem perde é torado. E o filho de Cabecete é Jim Bikes, que não anda de bicicleta, mas tem um carro de som que corre a cidade com todas as notícias, as boas e as ruins. É saber que por mais que você reclame que aqui é ruim, que não tem nada para fazer, vai ser onde você sempre encontrará boa prosa, uma mesa de café cheia e parentes e amigos da vida toda. E mesmo soltando um lugar, você sempre volta. Então a gente tem realmente esse jeitinho que eu tenho orgulho, né, de falar assim, de ser assim, de receber as pessoas sempre com café, com pão de queijo. E isso é muito Esmeraldas. Quando eu não recebo em casa, como eu disse, eu levo até aqueles anfitriões naquela ocasião, naquelas cidades e comarcas vizinhas, eu levo até eles a nossa história, presenteando-os com este livro aqui de Avelar Rodrigues, sempre acompanhado de um pão de queijo na folha de bananeira. O pão de queijo, você tem que fazer ele com bastante amor e carinho, porque senão as mãos da gente parece que não fica boa. Então, depende muito da sua boa vontade de fazer o seu amor por aquilo que você está fazendo. Porque não é só eu jogar os ingredientes ali na minha gamela e fazer de qualquer forma, que não vai ficar bom. Então, existe esse carinho todo, esse amor todo para que ele fique bom. A primeira receita eu aprendi com minha avó, porque minha avó era quitandeira, então eu fui pegando a receita do biscoito branco, por exemplo, o biscoito amarelo, e o cubu, que é muito conhecido aqui na cidade. Então, fui trabalhar também na casa de Dona Imaculada Camargos, que hoje falecida. Aprendi muito a fazer os biscoitos brancos, as roscas também, que na época as roscas tinham que crescer no sol. E criei as minhas próprias receitas. Esse pão de queijo que eu faço aqui é um pão de queijo antigo aqui na cidade. Ele é um patrimônio nosso. Então, eu fico muito grata, muito feliz de estar fazendo esse pão de queijo, porque tem pessoas de longe que vêm aqui comprar o meu pão de queijo e falam comigo assim: eu nunca vi esse pão de queijo. Aí eu falo: experimente para você ver que é um pão de queijo especial. É o melhor que tem aqui na nossa região, é o nosso pão de queijo enrolado na folha de bananeira. Tem gente que chama de pão de queijo, tem gente que chama de bolo de queijo, aqui em casa é bo de queijo, que é o apelido que a gente dá, que é um pão de queijo grande, enorme, assado na folha de bananeira. É outra coisa que é só aqui que tem também, não é aquele outro pão de queijo que todo mundo conhece. E aí é a típica coisa que se você for na mesa de café de qualquer esmeraldense, e eu garanto que todo esmeraldense tem uma mesa posta de café a qualquer hora, qualquer dia, vai ter um bo de queijo, que aqui em casa eu garanto que isso sempre tem. Então, se pensar o que é tradicional da cidade, que eu posso levar, que eu posso presentear alguém, é o nosso pão de queijo aqui. E eu tenho um caso interessante a esse respeito, que a minha mãe trabalhava em Belo Horizonte e tinha que vir aqui, algumas vezes em Esmeraldas, para poder vir em alguns velórios, no meio da semana, aquelas coisas inesperadas. E aí, minha mãe brinca que as pessoas só deixavam ela sair do trabalho para vir aqui num velório em Esmeraldas dia de semana, se ela garantisse que levariam uns pães de queijo para o lanche da tarde lá em Belo Horizonte. Eu acho muito interessante, primeiro, que as pessoas ficam admiradas com o formato. É um formato bem peculiar e as pessoas acham aquilo ali uma coisa de outro mundo. E quem está lá fora costuma valorizar mais do que nós que estamos aqui e convivemos corriqueiramente com aquele pão de queijo que nós temos aí em nossas padarias e também feitos em casa. E aquele pão de queijo é realmente de dar água na boca e deixa um gostinho de esmeraldas, de paroquinha em todos que têm o prazer de experimentá-lo. Então realmente é uma coisa que vale a pena falar, conhecer e enaltecer. O pão de queijo enrolado na bananeira aqui de Esmeraldas é o melhor pão de queijo que eu já comi na minha vida, não é, mãe? Se você, visitante, vir aqui em Esmeraldas, não esqueça de comprar, de levar o tradicional pão de queijo que é feito aqui com muito carinho, muito amor. E é um pão de queijo excelente. Experimente para você ver. Não esqueça.
Outra referência muito falada lá fora de esmeralda são os bordados feitos à mão de uma forma riquíssima. E toda vez que eu me refiro também em outras cidades, outras comarcas, você é de Esmeraldas, aquela cidade que tem aquele pão de queijo da folha de bananeira. Aí vem uma senhora e fala, nossa, esmeraldas, os bordados de esmeraldas. Toda a vida, desde que eu entendo por gente, tem esse bordado aqui. É um bordado muito bonito, muito famoso. Tem tantas bordadeiras maravilhosas aqui na nossa região, como o centro de bordado, né? Que a gente encontra muita coisa bonita. E tão especiais quanto os bordados são as nossas queridas bordadeiras, muitas delas residentes na Vargem Bento da Costa, um povoado aqui da zona rural. Temos algumas bordadeiras ainda tradicionais no centro da cidade, e é do meu conhecimento que boutiques chiquérrimos de Belo Horizonte vêm aqui para comprar os nossos bordados. Olha que tipo de bordado diferente hoje, né? Que a gente mostra. Essa é a aplicação. E tinha também aqui com ponto cheio, ó, matiz. Matiz. Matiz, não é? Ponto cheio. Olha aqui o festão. Tudo feito à mão. Tudo à mão. Até a bainha, né, mamãe? Tudo feito à mão. Essa é a mamãe, essa é a Dila Vaz de Melo. Ela é uma grande bordadeira de esmeraldas e ela começou a bordar já fazendo seu enxoval na década de 50. Então, nessa época, elas mesmas, né, bordavam para construir seu enxoval. E assim começou a vida dela nos bordados. Ela casou, teve os filhos, como ela disse, teve 7 filhos. E para ajudar no sustento da família, né, uma renda extra, ela começou a bordar. E assim, né, Lia, aqui em casa, a gente cresceu. Em casa tinha um barracão, onde tinha as bordadeiras e tinha um galpão onde ficavam as passadeiras, onde tudo acontecia. E o bordado, ele também é considerado um patrimônio material da cidade. E quando eu falo em incentivar, é exatamente para levar para além da cidade esse status de um artesanato, de uma obra realmente tão linda e com um toque especial, porque hoje não se usa mais bordados à mão. Hoje é tudo muito à máquina, então nós ainda temos esses resquícios de uma arte genuína que nasceu aqui em Esmeraldas e ainda perdura, precisando apenas do incentivo. Então nós tentamos, né, colocar o bordado em peças mais modernas. Então, para mim, as toalhas de rosto, peças mais decorativas, toda trabalhada no linho, o acabamento à mão, a bainha feita à mão, e o antigo rococó, que hoje, né, é chamado de nó francês, nós colocamos nas árvores. Com cores mais vibrantes, né? Isso, cores mais fortes. Como essa aqui, já misturamos o nó francês com o matiz, né, que é hoje a pintura de agulha, e coisas também bem mais modernas. Que lindo, né? A gente não tem uma loja, um ponto físico, né? A gente trabalha muito na internet e a gente participa de feiras, né? E de alguns eventos. E é interessante que sempre tem alguém que compra porque eles ficam tão encantados com esse bordado de esmeraldas que eles querem levar para fora, né? Já mandamos para Brasília, para Rio de Janeiro, inclusive fora, né, para a Europa, que eles ficam loucos, a Itália, a Alemanha. Então, eles ficam querendo para a gente colocar uma etiquetinha até de esmeraldas, porque tem tanto bordado da China, de outros lugares, e não tem isso. Isso é só daqui, né? É uma coisa bem peculiar nossa, né? O colorido, o tipo de bordado. Então, a gente tenta cada dia engrandecer mais os bordados. Porque vem gente até fora do Brasil, já mostrou em televisão, né? Na novela, os bordados aqui de esmeraldas. O bordado de esmeraldas ficou tão famoso que, inclusive, a princesa Diana recebeu presente, né, peças bordadas aqui em esmeraldas. Não fomos nós, né, que bordamos, mas existe uma história em Esmeraldas que ela recebeu um bordado daqui da nossa cidade. Fez parte do enxoval dela, né, da princesa. Isso é muito legal, né? O simples fato de estar bordando
eu acho que é uma coisa assim, que além de ser uma terapia, é uma coisa muito gratificante, né? Você, ponto por ponto, você vê depois a peça, né? É uma coisa assim, que não tem preço. É uma coisa muito, realmente muito, é maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem que realmente passar isso para outras pessoas, inclusive como terapia, que é muito bom. E eu acho que cada bordado transmite para cada um, né, uma maneira diferente, né? E é uma coisa que a gente faz com tanto carinho, com tanta delicadeza, com tanto amor, né? Então, é outro traço muito importante da cidade. Nós somos pessoas privilegiadas aqui em Esmeraldas, porque tem muita coisa bonita aqui que muita gente não sabe. Então, compre o bordado aqui de Esmeraldas que vocês vão amar. Esmeraldas, terra do pão de queijo na folha de bananeira, pastel do Zé de Bu, coxinha do Carãos e picolé do Cabecete. É dia de festa, é dia de Esmeraldas. Quando criança, fui presenteada pelo saudoso Avelar Rodrigues com sua obra História de Esmeraldas, nossa paroquinha. Na dedicatória, Avelar escreveu: ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Olavo Bilac. E eu desejo a todos os esmeraldenses, inclusive aos que o são de coração, que amem Esmeraldas com fé e orgulho, com alegria do Silva daqui, como se diz na paroquinha, como se fosse carnaval, como se fosse Senegal. Os bordados mais lindos, barraquinha de São Sebastião e de Santa Quitéria, pastel de Dona Dalva, empadinhas de Dona Genoveva, docinhos de Helena de Zé Alves. Pois em Esmeraldas não existe artigo definido. Tudo e todos são de alguém. Ana Paula, de Aninha de Celso Avelar e de Elvésio de Chiquito Buriti. Esmeraldenses raiz entenderão e ainda acrescentarão.